Bom dia, galera, tudo bem? Dando sequência aí no nosso estudo em relação às propriedades da matéria, eu trouxe aqui hoje para vocês uns slides que é para vocês também acompanhar, né, por imagens, né? Porque nada melhor do que ter imagens para a gente conseguir comparar as coisas, certo? Então, ó, vamos lá. A gente estava falando um pouquinho sobre as propriedades da matéria, só que a matéria, acompanha aqui o curso do mouse com o tio, certo? A matéria não faz parte da nossa vida hoje, né? Desde a primeira apostila que nós já estamos trabalhando muito essa parte de matéria, beleza? Bom, chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Então, ó, portanto, de alguma forma isso daí pode ser medido, pegado, né? Posso pegar, tocar nisso daí, certo? Então eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês: madeira, alumínio, ferro, água, o ar. Lembrando, né? Como que nós conseguimos provar que o ar ele é matéria mesmo? Isso, enchendo uma bexiga com ar, né? A diferença de massa que dá na bexiga sem o ar e a bexiga com o ar, isso prova a existência do ar, né? Tendo massa e ocupando lugar no espaço, beleza? Bom, o que é novo aqui para vocês é o seguinte: nós podemos classificar, né, tudo isso no que nós chamamos de matéria, corpo e objeto. Vamos entender melhor o que seria a matéria, o corpo e o objeto? Bom, vamos lá. Matéria, pessoal, é o carro-chefe, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, beleza? Só que aí vamos imaginar o seguinte: da matéria eu consigo tirar uma pequena porção ou uma pequena quantidade, e essa pequena quantidade da matéria eu vou chamar de corpo. E através dessa pequena quantidade que eu tiro para analisar, para estudar ou para construir alguma coisa, eu vou lá e construo um objeto. Super simples de entender, vamos lá? Então, ó, eu passei aqui um exemplo de matéria, corpo e objeto. Matéria, eu tenho uma árvore. Olha aqui, ó, a árvore é matéria, não é? Tem massa e ocupa lugar no espaço? Beleza. Dessa matéria, eu vou lá e tiro uma porção que é o tronco, tá vendo? Ó, aqui, ó, são vários troncos que vêm de árvore, não é? Essa pequena porção eu chamo de corpo. E através desse corpo, que é uma pequena porção, eu consigo fabricar as coisas, certo? Quais são os objetos que eu consigo fabricar com madeira? Vários, né? Aqui eu passei o exemplo de uma mesa, mas a gente pode fabricar também o quê? Cadeiras, lápis, certo? E vários outros instrumentos que nós podemos utilizar, não é isso? Então, olha só, aqui fica um exemplo claro, então, do que seria matéria, corpo e objeto. Matéria é o carro-chefe, né? É a parte principal. Dessa matéria a gente tira uma porção limitada, que é o corpo, algo que nós vamos analisar ou que nós vamos utilizar para construir alguma coisa. E o objeto é tudo aquilo que eu consigo chegar, que eu determino no final das contas através do corpo que saiu da matéria. Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, você pode ver que aqui, ó, eu também passei o mesmo exemplo, né, ó. Matéria, corpo e objeto. Matéria, nós temos aí um grande pedaço de madeira, né? Dessa vez eu não peguei a árvore, mas eu peguei um grande pedaço de madeira. Desse grande pedaço de madeira eu tirei um corpo, que é uma porção mais limitada, né? Uma porção limitada dessa matéria. E aí nós conseguimos construir o objeto. Esse objeto aqui, no caso, foi justamente a mesa. Tudo bem? Beleza? Então é isso, galerinha. Bom, e aí nós estudamos o que também na outra aula? Em relação às propriedades da matéria, certo? O que eram as propriedades da matéria? São propriedades utilizadas para descrever e classificar a matéria. Só tem duas propriedades da matéria, né, que nós vimos. Existem as propriedades gerais e as propriedades específicas, certo? E aí lembra? O que eram as propriedades gerais? Propriedades gerais eram aqueles tipos de propriedades comuns a todo tipo de matéria, não é isso? Então, ó, por exemplo, dá um exemplo aí para mim do que seria uma propriedade geral da matéria. Massa, volume. Por quê? Massa e volume, inclusive, é a definição de matéria. Então, tudo que é matéria possui massa e possui volume. Então, é um exemplo de propriedade geral. Tudo que é matéria tem massa e volume. Beleza? E também nós temos as propriedades específicas. Essas propriedades específicas não são propriedades, né, comuns a todo tipo de matéria. E aí lembra que eu comentei com vocês bastante no outro vídeo? Quem ainda está com dúvida, assiste o outro vídeo que eu já postei para vocês, que é para dar sequência nesse daqui, tá bom? Porque se começa por essa parte 2, fica sem entender muitas coisas. Então tem que assistir a parte 1 primeiro. Estuda mais uma vez, ver, né, muitas repetições, que é para conseguir entender, tá bom? Dentro das propriedades específicas, que são aquelas propriedades que não são comuns a todo tipo de matéria, ou seja, tem coisa que tem coisa que não tem. Essa é a ideia de propriedade específica, não é igual a propriedade geral que todo mundo tem.
E aí nós temos dentro das propriedades específicas as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. Então tem que tomar cuidado aqui com as propriedades específicas, porque as propriedades específicas abrem outros 3 grupos aqui, que são propriedades específicas, mas cada um no seu grupinho, beleza? Bom, vamos lá. Propriedades gerais da matéria, como eu comentei com vocês aqui agora, são propriedades comuns a toda e qualquer espécie de matéria, qualquer tipo de matéria, certo? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui que eu já comentei com vocês também na aula anterior. Massa, ó, extensão é a mesma coisa que o volume, certo? O quanto eu consigo, né, de volume, o quanto de espaço que ocupa um objeto. Impenetrabilidade, lembra? Toda matéria é impenetrável, porque se a matéria fosse penetrável, nós conseguiríamos atingir, ultrapassar paredes. A gente consegue atravessar paredes? Não, né? Por quê? Olha o conceito. 2 porções de matéria não pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, questão de penetrabilidade. Então, tudo que é matéria é impenetrável, tá bom? Ah, professor, uma sacola plástica, eu consigo pegar o dedo lá, por exemplo, e rasgar. Mas aí você rasgou, você destruiu aquela matéria. Agora, se você não destrói a matéria, você não consegue ultrapassar ela, entendeu? É a mesma coisa uma parede, ninguém consegue atravessar uma parede. Agora, se você pegar lá uma marreta e começar a bater nela, é claro que você vai conseguir penetrar, mas aí você está, né, degradando aquela matéria, tudo bem? Bom, elasticidade, toda matéria tem elasticidade, aí você pode perguntar assim pra mim, não, professor, não é todo mundo que eu consigo, né, esticar, por exemplo. Sim, olha só, o que acontece? Tem algumas coisas que você consegue esticar muito mais do que as outras. Tipo pompom de cabelo, aquelas liguinhas amarelas que você consegue esticar bastante, geralmente borracha, beleza? E se você pegar, por exemplo, uma folha de caderno, né, uma folhinha da apostila aí, a folha da apostila, ela não estica muito, não é? Só que mesmo assim ela tem uma elasticidade. Só que é pouco. Se você forçar muito, você acaba rasgando. Não é que nem as outras. Mas assim, não é porque ela tem pouca elasticidade que ela deixa de ter. O que acontece é que é tão pouco, mas tão pouca a elasticidade dela, mas mesmo assim ainda tem, que se eu forçar pouca coisa, ela já rasga, tá bom? Mas não significa que por ser tão pouco assim, ela não tem elasticidade nenhuma. Por exemplo, aqui, ó, a divisibilidade também. Lembra que eu comentei com vocês? Toda a matéria é divisível, toda a matéria. Eu consigo dividir em pedaços cada vez menores, né? Em partes cada vez menores. Tanto é que nós já estudamos e nós vimos que o que forma a matéria, o que constitui a matéria são os átomos, certo? E o átomo vem de uma visão grega, onde significa não divisível, não é? Ou seja, a menor parte da matéria. Ou seja, toda a matéria é divisível até chegar no seu átomo, pelo menos por enquanto, certo? No futuro vocês vão aprender que até o próprio átomo ele é divisível, tá bom? Com algumas partículas que ficam dentro do átomo que nós chamamos de partículas subatômicas. Tudo bem? Então aqui são exemplos de propriedades gerais que são propriedades comuns a todo tipo de matéria. Beleza? Ó, aqui eu coloquei algumas imagens pra gente comparar, ó. Que dá pra ver que nós temos uma balança, né? Se nós estamos falando se nós estamos vendo uma balança, né? Tá aqui, ó, um tomate, um pepino, né? Aqui acho que um alface. Se nós estamos colocando ele, tá dando aqui uma certa quantidade de massa, então, né, nós estamos falando da propriedade geral massa, beleza? Ó, aqui, ó, nós temos como se fosse uma jarra e uma certa quantidade do que eu acho que seja leite, não é isso? Então aqui nós estamos mexendo com a propriedade volume, compressibilidade, certo? E aqui, ó, elasticidade, são exemplos de propriedades gerais da matéria. E lembra quais eram as propriedades específicas? São propriedades que não são comuns a todo tipo de matéria, porém, elas podem me ajudar a identificar uma matéria. Por quê? Quando eu falo de uma propriedade geral, como é geral a todo tipo de matéria, não dá para identificar. Agora, quando eu falo de uma propriedade específica, dá para a gente identificar, por exemplo, né, uma substância. Lembra que eu acabei de falar com vocês? Quais são os 3 grupos que existem dentro das propriedades específicas? São as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas, certo? Então, ó, as propriedades físicas. O que eu tenho dentro das propriedades físicas? Vamos ver se lembra? Isso, ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade. Isso. O que seria o ponto de fusão mesmo? O ponto de fusão é sempre que o sólido passa para o líquido, não é? Então, quando uma substância ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, nós temos então o ponto de fusão, beleza? Bom, e o que seria o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é quando sai do estado líquido e chega até o estado
gasoso, isso. E a densidade, que nem eu comentei com vocês, é uma relação que existe entre massa e volume. Nós até podemos abreviar a formulinha aqui, ó. Massa sobre volume. Então, se algum exercício pedir para a gente calcular a densidade de uma substância, e essas densidades são bem específicas, é só a gente pegar a massa e dividir pelo volume e nós teremos a densidade. Então, dentro das propriedades específicas, existe um grupo chamado de propriedades físicas, que nós temos ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, tá bom? Bom, lembrando, né? Quais são os 3 estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso, e nós já estudamos. Olha o sólido tem forma própria e volume definido, isso, ele não altera nem a sua forma nem o seu volume, dependendo de onde nós vamos colocá-los. Estado líquido, o estado líquido não tem forma própria, ele se enquadra de acordo com o recipiente que nós estamos colocando ele. E ele tem um volume definido, né? Porque nós que definimos a quantidade de líquido que nós queremos pegar. E o estado gasoso, ele não tem forma própria e ele nem tem volume definido. Então, ó, nós temos o estado gasoso sendo o estado da matéria que a gente praticamente não consegue controlar. Não tem forma e nem volume definido. Beleza? Aqui está mais ou menos uma representação de como eles ficam. Estado sólido, todos bem próximos. O estado líquido está mais ou menos próximo, né? Nem tão próximo, nem tão distante. E o estado gasoso, muito difícil de controlar, praticamente todos eles separados, tá bom? Temos também aqui os nomes, né, das passagens de estado físico da matéria, não é isso que nós vimos também já? Não é? Ó, quando sai do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Quando sai do líquido e vem para o gás, nós chamamos de ebulição. Mas tá vendo, ó, que é vaporização que tá aqui? É um outro nome que também pode ser chamado, tá bom? Vaporização, ebulição, não tem problema. Quando sai do gás e vem para o líquido, nós chamamos de condensação. Mas tá vendo que aqui tá liquefação? É um outro nome. Por isso que eu coloquei aqui, que é para vocês verem os outros possíveis nomes que nós também podemos ter. Não tem problema nenhum, liquefação e condensação, tá bom? E quando sai do líquido e vem para o sólido, nós chamamos de solidificação. Mais fácil, ninguém erra esse, né? Bom, e nós também temos propriedades que pode sair do estado sólido e ir para o gasoso direto sem passar para o estado líquido. Quando eu tenho um sólido e ele passa direto para o gás sem passar pelo líquido, nós chamamos de sublimação. Isso. E quando sai do gasoso e vem direto para o sólido, nós chamamos de ressublimação. Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, essas foram as propriedades físicas, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades químicas. O que seriam as propriedades químicas, que também são propriedades específicas? São as reações químicas que podem acontecer, né? Por quê? Propriedade química é uma propriedade totalmente específica da matéria. Por quê? Tem coisas que conseguem combustionar, que é queimar. Tem coisas que enferrujam, outras não. Então, as reações químicas são muito específicas. Tem coisa que reage, tem coisa que não reage. Tem coisa que pega fogo, que nós falamos combustão, nome científico correto. Tem coisas que não entram em combustão. Tem coisas que enferrujam, tem coisas que não enferrujam. O ferro, por exemplo, enferruja. O alumínio, ele já não enferruja. Então, são propriedades específicas, que nós chamamos de propriedades químicas da matéria. Tá bom, galerinha? Beleza? E para finalizar, nós temos as propriedades organolépticas, certo? Lembra o que eram as propriedades organolépticas? Eram aquelas que mexiam com os 5 sentidos, não é? Ou seja, nós temos o olfato, a visão, a audição, o tato e o paladar, não é isso? Bom, o que significa? Professor, são propriedades específicas? Todo mundo não tem olfato, visão, audição, tato e paladar? Sim, todos nós temos. Só que o problema é o seguinte, vamos lá. Para conseguir analisar essas coisas, né, através do tato, a gente consegue diferenciar. Por exemplo, você consegue diferenciar sem estar enxergando, mas só através de pegar, manusear com o tato, se você está pegando em alguma coisa líquida ou em alguma coisa sólida. Então, se dá para diferenciar, não pode ser uma propriedade geral, tem que ser uma propriedade específica. Por exemplo, com o olfato. O olfato você sente o quê? O odor. Você consegue sentir o odor quando tem alguma coisa queimando, quando tem alguma coisa que você, né, sente que é um cheiro bom, que é um cheiro prazeroso, certo? Com a boca, com o paladar, você consegue sentir a diferença entre o azedo, o ácido, o salgado, o doce. Então, todas essas são propriedades específicas, porque nós conseguimos diferenciar. Tá bom, galerinha? Beleza? Bom, o nosso estudo sobre as propriedades da matéria gerais e específicas para, por enquanto, aqui, certo? Por aqui. Em sequência, né? Em breve eu postarei mais vídeos, claro, dando sequência na apostila. Por enquanto, né? Estudem bastante, vejam, revejam, né? Se preciso, copia, né? Esses slides aí no caderninho de vocês para estudar, beleza? E lembre-se sempre, qualquer dúvida eu estou à disposição.
Um abraço, bons estudos, fiquem com Deus.